Olá, meus amigos, felicidade, prazer, satisfação em estarmos juntos mais uma vez aqui na realização deste programa, desta sala de estudo que é o momento em que nós estudamos e desenvolvemos esse material que é o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje estaremos falando sobre o Calvário de Jesus. Será comentado hoje os seus detalhes nessa 20ª aula do EAD, esse estudo aprofundado da doutrina espírita. Venham comigo nas ondas destas reflexões. E hoje, então, começando essa aula, essa 20ª aula, no roteiro de número 10. Nós temos o objetivo desta aula de relatar os principais acontecimentos ocorridos no Calvário, também na crucificação e na ressurreição de Jesus, que será numa aula posterior a esta. Nós hoje estaremos tratando de detalhes sobre o que nós denominamos de Calvário. Quando começa o Calvário de Jesus? Eis aí a pergunta que fazemos nesse primeiro instante. O objetivo nosso é esclarecer à luz da doutrina espírita quanto aos sentidos espirituais deste momento, que com certeza guarda lições especiais para cada um de nós, assim como todos os momentos vividos e deixados, legados por Jesus a toda a humanidade. Então, o Calvário de Jesus começa quando ele é aprisionado no Getsemane, o Horto das Oliveiras, no momento em que orava na companhia de Pedro, João e seu irmão Tiago. Nesse momento, os soldados oficiais romanos chegam acompanhados dos sacerdotes, assim como dos apóstolos Judas Iscariotes, do apóstolo Judas Iscariotes. Este se aproxima do mestre e beija-o na face, para se fazer identificado o próprio mestre. Assim, então, as autoridades presentes pudessem executar o que foram para executar, que era a prisão de Jesus. Em seguida à prisão de Jesus, os apóstolos se revelam apreensivos, temendo que alguma coisa ruim poderia lhes acontecer. Pedro, inclusive, nega conhecer Jesus quando por 3 vezes é inquirido, conforme Jesus já tinha previsto. Lá no livro O Consolador, na página 183, questão número de 320, Emmanuel fala sobre este fato da negação de Pedro, dizendo Emmanuel que a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Muito bem, a vicissitude
a grandiosidade do Espírito de Jesus é especialmente notada durante o seu Calvário e crucificação. O amor e a renúncia são expressivamente demonstrados, sobretudo após a traição, a humilhação e o abandono a que foi submetido. Sobre esses fatos, lá no livro Boa Nova, na página 84, esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos. Lá nós temos um trecho que diz assim, dizendo que poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Os discípulos necessitam aprender, naquele instante, a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Aprisionado, Jesus foi conduzido pelos mensageiros dos sacerdotes, manietando-lhe as mãos, como se ele fosse um criminoso vulgar. Sobre esse fato, sobre esses instantes, e as energias envolvendo esse momento do aprisionamento de Jesus, nós temos novamente Humberto de Campos, utilizando-se dos arquivos arcásicos do plano espiritual, lá no livro Boa Nova, no capítulo 27, com aquele capítulo intitulado A Oração do Horto. Então, lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata dizendo que depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do Mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram-se e o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentadas a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até ao instante derradeiro. Todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram, receosos da perseguição
os que integravam o reduzido colégio do Senhor, então, debandaram, porque estavam com medo da perseguição. Alguns até se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo vacilante entre a dedicação e o medo. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, exemplificando a sua fidelidade a Deus. Aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo amor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. Na manhã seguinte, após a crucificação de Jesus, Jesus então é levado, antes desse fato da crucificação dele próprio, ele é levado à presença de Pilatos, o governador romano da Galileia, para ser interrogado. E então, sobre essa interrogação, sobre esse momento aonde Pilatos faz os seus julgamentos, ele assim se faz comentando o fato, dizendo então, isso inclusive está relatado e registrado lá em Marcos, capítulo 15, versículo 2 e 15, Marcos assim relata, dizendo que e Pilatos lhe perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte, um crime. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo:
quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a chamar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? E eles cada vez clamavam mais alto: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Antes da crucificação, os soldados conduziram Jesus ao pretório, no interior do palácio governamental, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele, de joelhos, o adoravam. Depois de caçoarem bastante dele, despiram-lhe as púrpuras e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Os transeuntes injuriavam-no, moneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te, salva-te a ti mesmo. Descendo da cruz, do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos, e até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Um dos malfeitores, que também suspensos à cruz, insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça pagarmos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E o acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ele então respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. São lições imorredoras que nós encontramos neste fato do Calvário, nesses momentos cruciantes de Jesus. Mas qual a visão da doutrina espírita
sobre estes momentos chamados de sofrimento de Jesus. Porque é o que nos vem à mente e a todos os demais irmãos nossos, a visão que se tem e a conotação que se dá destes momentos do Calvário de Jesus é de sofrimento. Então resta perguntar: Jesus realmente sofreu nesse instante? Qual a visão, então, do Espiritismo, da doutrina espírita, sobre este sofrimento de Jesus? O sofrimento de Jesus, incluindo a morte, significa muito pouco ou nada. Assim esclarece-nos na visão da doutrina espírita. Para seres da magnitude de Jesus, isso não representa nada. Todo o sofrimento de Jesus foi causado por ele ter ensinado e praticado uma moral frontalmente oposta à que era praticada em sua época pelas autoridades judaicas e romanas, como a exploração, a injustiça, a discriminação, o preconceito, o exclusivismo, etc, etc. Jesus ensinou e praticou a caridade, o perdão, a humildade, a justiça, o igualitarismo, a fraternidade, o exclusivismo, a tolerância, o amor aos inimigos. Tudo isso pôs Jesus em rota de colisão com as autoridades judaicas e romanas. Foi por causa desses seus ensinamentos e ações em prol da igualdade e fraternidade entre todas as pessoas, sem distinção de classes sociais e econômicas, que ele foi considerado pelas autoridades judaicas e romanas como um camponês rebelde, politicamente inconveniente, que se opunha às leis injustas judaicas e romanas. Foi por isso que ele foi executado, ou seja, por ter sido considerado uma pessoa inconveniente e não por ter se declarado filho de Deus. Em resumo, Jesus não se encarnou para expiar erros cometidos em encarnações passadas, nem para cumprir provas escolhidas por ele mesmo, a fim de acelerar sua evolução espiritual, mas para cumprir uma missão divina de ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente através da lei do amor. Mesmo que para cumprir esta missão ele tivesse que enfrentar terríveis sofrimentos, incluindo a morte na cruz. Foi um sacrifício tipicamente missionário em prol da evolução de nosso planeta. Somente um espírito da magnitude evolutiva de Jesus poderia ter enfrentado e cumprido esta difícil missão divina em favor da humanidade. Para concluir essa matéria, reafirmo que Jesus, na visão espírita, não sofreu e morreu para nos salvar, ou seja, para pagar nossos pecados, como na visão cristã dogmática, nem para resgatar débitos de vidas passadas, nem para cumprir uma provação escolhida por ele mesmo para agilizar sua evolução espiritual, mas para cumprir a missão divina de ensinar
e vivenciar o amor a Deus e ao próximo, derrubando leis judaicas e romanas exclusivistas, injustas e discriminatórias, mostrando ao mundo que Deus não era o ser perverso, violento, vingativo, intolerante e exclusivista, como literalmente retratado no Antigo Testamento, mas um espírito misericordioso, amoroso, justo e compassivo, que não o enviou à terra para morrer na cruz por nossas culpas, mas para ensinar a humanidade a evoluir espiritualmente mediante a vivência da verdadeira religião, a prática do amor-caridade. A prática do amor-caridade. Ficamos por aqui com essas reflexões sobre o Calvário de Jesus. Na próxima aula, estaremos especificamente falando da crucificação de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos e então chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita, colocando ao ar mais uma aula do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Fiquem com Deus e até o próximo momento de reflexão, onde, com o amparo de Deus, todos nós, com certeza, estaremos juntos mais uma vez. Um abraço especial para todos vocês. Feliz, muita paz, muita alegria para todos.